Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aqui na telinha estão os meus livros, todos eles disponíveis para venda no site clubedeautores.com.br, tá? Nós vamos falar agora sobre opções. Então, esses livros, se você tem interesse em opções, poderão ser extremamente úteis para você. Mas existem esses outros. Sugiro que vocês deem uma olhada, vai lá ler sobre o resumo sobre o que eles são, ver a opinião do pessoal, o que é que postou, e vocês vão poder formar sua opinião se vale a pena ou não investir nesse tipo de conhecimento que eu coloco à disposição no site da editora. O que é que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre um trade que um amigo meu fez. Eu estava conversando com um amigo e ele falou: pô, bicho, fez um trade não sei das quantas, tal, lá em opções. E o que você acha? Aí eu falei: bom, o que eu acho? Tá, aí ele falou assim: pô, fiz assim, assim, assado tal. E explicou por que ele fez. Tá, o trade muito bom, ele tá fazendo um trade. Ele tá fazendo trade. Ele não mexia com opções, tá? Ele começou mexendo com opções através dos meus livros. Logo depois que lançou o livro, ele comprou o livro, começou a ler, falou, pô, isso aqui é bom e tal, e tá investindo muito nisso, tá trabalhando muito com opções. Tá indo muito bem, diga-se de passagem. Aí ele fez essa estrutura aqui com Petrobras. Tá? Os valores não são os que estão nesse exato momento, isso foi feito ontem. E aí os valores eram esses aqui no momento que ele fez. Ele estava fazendo trade e na discussão que nós estávamos tendo, eu estava falando assim, bom, qual o babado? O lance é o seguinte, ele perguntou, foi um bom trade? Eu falei, bom trade foi. Por que que foi? Porque, observa aqui, a Petro está a 23,72 e está subindo, né? Nesses últimos 2 ou 3 dias subiu e está subindo até uma coisa razoável. Parece que é até para me sacanear, só porque eu inverti o trade e resolveu subir. Mas tudo bem, vamos lá. Não vamos entrar nesse mérito. E aí ele fez o trade, a Petro está subindo, então ele fez o trade montando com essa estrutura. Se subir muito, como ele comprou a Petro, tá? Ele comprou a ação, ele vendeu uma call, tá aqui em cima, essa call aqui, a 23, do strike 23 e 26, ele vendeu, por isso tem uma limitação na sua subida. Se ele não tivesse vendido essa call, a estrutura ficava assim, tá? A Petro subindo, ele ganhava. Mas, com a limitação que ele fez, acima de 23 e 26, ele já não ganha mais nada. Para de ganhar aqui, tá ali a linha. Ele tentou fazer e fez uma estrutura basicamente a custo zero. Aqui está aparecendo um custo de R$ 22.000 porque eu estou simulando com a compra da ação. Tá? Se eu tirar a compra da ação, o gráfico vai mudar completamente, esquece isso. Mas está vendo que ele ficou aqui, até que teve um lucrinho, mas isso aqui morre nas corretagens. Então, isso aqui é um trade a custo zero. Bacana, foi a ideia dele e foi feita. Tá vendo aqui? Ele tem custo zero. Só que para fazer o custo zero, ele vendeu uma put aqui embaixo. A put em 16,01. Por que ele fez isso? Porque aí se ele não fizesse isso, ele tinha que pagar aqui. Ele tinha um potencial de prejuízozinho, pequeno, mas tinha. Tá? Vou tirar a Petro também. Tá? Você observa que ele tem um potencialzinho de prejuízo aqui no meio de R$ 110, pouco. Ele não fez com essas quantidades. Tá? A quantidade que ele fez foi maior. Então, os números são diferentes. Eu estou botando com 1.000, mas dá no mesmo. Você pode fazer com 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, tanto faz. Mas ele fez com um número bem maior. Quando você bota aqui, isso aqui é um collar. Tá? Isso aqui é um collar. E aí você trava a subida, trava a descida, tem um custozinho, no caso, nesse caso aqui de R$ 110 por 1.000, né? Então R$ 110 por 1.000 opções. Não é muito, mas ele queria custo zero. Ele falou, poxa, eu boto aqui um custo zero, né? Com a vendinha dessa put lá longe, ó, lá em R$ 16, o ativo está a 23. Não estava, quando ele fez, estava um pouco. Estava mais ou menos no mesmo ponto, né? Estava 23, 22 e 28. Mas estava aqui assim, ó. É muito, muito lá em cima ainda. Para 16, o ativo tem que cair dos 22 que ele comprou, na hora que ele comprou. O ativo tem que cair. 22, 28. O ativo tem que cair 29% em 30 dias, porque é o prazo para o vencimento das opções. É muito improvável que isso aconteça. Então ele fez um trade a custo zero com um bom fator aqui. Ele não botou dinheiro nenhum no negócio, tá na ação. Se subir, ele pega aqui um percentual. O percentual não é gigante, mas não é desprezível. Não é nada desprezível. Pensa que é um mês.
Tá? Então, ele tem aqui um lucrinho bom. Aí é onde entra o mérito do que eu vou falar agora. Beleza, fez custo zero e tal, e nós conversamos. Poxa, só você tem que pensar em algumas coisas, porque às vezes a gente faz o negócio buscando o custo zero e exagera. Vamos dizer assim, exagera. Todo mundo quer, obviamente, ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Óbvio. Quem não quer? Eu também quero. Tá? Ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Show. Só que todas as vezes, sem exceção, em que você tiver um trade a custo zero, ou que você esteja recebendo dinheiro por ele, o seu risco vai ter aumentado. Você pode não perceber isso, mas o seu risco vai ter aumentado, porque não tem almoço grátis. O mercado não dá esse tipo de vantagem para as pessoas, a não ser que tenha um trade de arbitragem ali. Mas isso é muito raro. Tá? Um trade de arbitragem é quando há um desequilíbrio entre os preços. Tá? Por algum motivo, uma coisa temporária, geralmente temporária e curta. E aí, o cara consegue fazer um trade ali. Mas isso depende de uma certa sorte, depende também daquela arbitragem aparecer. Não é nada comum. A maior parte das pessoas físicas nunca vai conseguir fazer uma arbitragem legal. Pode fazer uma na vida, mas não vai ser uma coisa recorrente. Então, toda vez que tiver custo zero ou receber, acredite, o seu risco aumentou. Você pode não perceber, mas ele aumentou de alguma forma. E como foi o risco que aumentou aqui para o meu amigo? Bom, primeiro, ele agora está exposto de um lado com uma put a descoberto. Se o ativo cair abaixo de 16, ele está exposto por cada 1.000, né, ele perde R$ 1.000. Então, se sair de 16 para 15, ele está no prejuízo de R$ 1.000. Ele fez com muito mais, então o prejuízo não é de R$ 1.000. Tá? O prejuízo é maior. Isso é um detalhe aqui. Tudo bem, ele sabe disso, ele fez essa conta, ele olhou e falou: pô, eu tô com um risco aqui, mas é um risco remoto, o ativo tem que cair 29% ou mais em 30 dias, o que não é muito fácil. Porém, isso acontece. É raro, mas acontece. Tá? Crashes acontecem, cagadas políticas acontecem, especificamente em estatais podem acontecer, ou qualquer coisa na economia pode acontecer. Tá? Então, você ele aumentou o risco aqui, ele criou um risco que ele não tinha nessa situação. Aqui, ele estava arriscando frente ao gasto, ele estava arriscando muito pouco. Tá? Observa que ele tem um gasto aqui, contando com tudo isso, com comprando ação, comprando tudo, ele tem um potencial de prejuízo de R$ 130. R$ 130 em 22.390. O potencial de prejuízo dele é de 0,5%. Quase 0,6%. Vamos botar 0,6% para ficar melhor. 0,6%, que era o potencial de risco que ele tinha nesse trade. Contra um potencial de lucro de 3,89%. Então ele tinha um potencial de 3,89% de lucro e ele vai levar isso para o vencimento. Ele quer levar isso para o vencimento. Então ele tem a linha preta aqui, 3,89 contra 0,58 de potencial prejuízo. É uma relação excelente. Quando ele joga a put vendida nessa história para fazer o custo zero, ele melhorou o potencial de ganho dele. Ele saiu de 3,89 para 4,49, o que dá um aumento de 0,83. Tá? De 0,83. Melhorou o potencial de lucro. Mas observa aqui, é claro que para ter esse potencial de prejuízo, a Petrobras tem que falir. Não vai acontecer. Mas ele acrescentou um risco muito grande, potencial, para um ganho diminuto. Um ganho diminuto. Ah, mas se ficar aqui nesse meio, ele não perde nada. No outro jeito, ele perdia 0,5%. É verdade. Do outro jeito, se ficar aqui, agora ele não perde nada. Do outro jeito, ele perdia 0,5%. Sim, mas observa a curva azul. Essa é a curva de risco antes do vencimento. Aí vocês vão falar assim, mas ele quer levar até o vencimento, Campos. É verdade, ele quer. Mas muita coisa pode acontecer em 31 dias. Tá? O risco é remoto disso acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer alguma coisa nesse intervalo e ele precise sair antes do vencimento. Observa a curva azul aqui e observa a curva azul quando eu retirar essa put vendida que ele fez aqui. Observou como a curva antes do vencimento mudou completa e radicalmente? Tá? Ele ainda, se a ação cair muito, ele ainda vai ter prejuízo.
tá? Ele vai ter um prejuízo antes do vencimento até razoável. Ele pode ter aí R$ 500 de prejuízo e tal. Mas em R$ 22.000, 500 não é lá essas coisas, né? Se a gente botar aqui, vamos dizer que ele tenha R$ 550 de prejuízo máximo. Ele botou nessa operação 22.390, ele tem um prejuízo de 2%. Muito, mas razoável, porque é uma situação de catástrofe. Estou falando uma situação de catástrofe. O ativo disparou para baixo, deu uma zebra qualquer, e ele tem um risco aqui de perder 2%. Com a put, o risco dele aumenta muito. Não precisa ir lá embaixo. Tá? Não precisa ir lá embaixo. O que eu tinha falado para os R$ 500, estava aqui, ó, 15 conto. Se ele precisar sair antes do vencimento, nessa mesma situação, agora colocando a put vendida, o prejuízo dele potencial é muitíssimo maior, porque essa curva é muito mais inclinada para baixo. Tá? Então, é uma das coisas que a gente às vezes não se dá conta, porque no gráfico não fica muito claro. Não aumentou muito o prejuízo, não aumentou, só se der aqui embaixo. Tal. Aí o gráfico você olha e fala, não é lá essas coisas, e aqui ele tirou os. Mas você tem que olhar essa curva azul aqui. Ó. Mas eu não vou sair antes do vencimento. Cara, você não sabe. Você não sabe. Eu já tive imensas vezes em que eu falei, vou levar até o vencimento. E por acaso eu tive que sair antes. Por qualquer motivo. Isso acontece. Não é o mais comum, mas acontece. Então, perceber esse probleminha é importante. Ou seja, quando você for acrescentar um risco na tua operação, e ele acrescentou um risco aqui, tem que compensar bastante. Você vai fazer isso aqui, tem que valer a pena fazer. Não é por 0,83 a mais de ganho potencial que vai compensar isso, ou pela diminuição de 0,5% de risco que ele teria desse lado. Captou? Então, não é um acréscimo de risco que compense o que ele está enfrentando nesse exato momento. Por acaso ele deu sorte, está tudo subindo, né? A Petro está subindo. Ele poderá, caso ele deseje, sair dessa opção vendida com lucro, porque ele vendeu a 0,13 e a opção, ainda há pouco eu estava olhando, ela está valendo 0,9 ou 0,8. Então ele consegue aqui um percentual razoável, pega de volta essa grana, compensa o prejuízo e ele está resolvido. Mas isso podia não ter acontecido. O ativo podia ter começado a cair, esta put teria valorizado, não absurdamente, mas teria, e ele não teria como sair dela sem prejudicar toda a estrutura que ele estava montando. Então, o recado da história é: quando você for acrescentar um risco no trade, só pese, pouca gente usa essa palavra, hein? Só pese muito bem se compensa o acréscimo de risco frente ao potencial de ganho que você está acrescentando na sua operação. Muitas vezes não vai valer a pena. Como nesse caso, na minha opinião, 0,80 não vale a pena de fazer para acrescentar esse risco frente à curva antes do vencimento que ele passa a ter. Tá? Nós chegamos a conversar que ele poderia ter feito uma outra forma de manter o trade a custo zero, tá? Que era fazer o seguinte: a opção está lá embaixo, né? Ao invés de vender essa opção, tá? Ele, tá vendo? Aqui, ó, isso é um collar e ele teria aqui um potencial de prejuízo de R$ 130. Ele podia ter feito uma diferença. Ao invés de vender a call 331, ele podia ter vendido de uma outra call. Tá? Ele podia ter vendido uma call, vamos dizer, aqui, vamos ver se fica. Se ele vendesse a call, que na hora o trade dele estava aqui embaixo, tá? Você tem que observar que ele tinha vendido, ó, nós estávamos com a 331, que era essa. Ele tinha vendido uma levemente OTM. O preço dele estava em 22,80. Desculpa, 22,28. 22,28. Então, ele estava mais ou menos aqui, ele vendeu uma levemente OTM, vamos dizer, 1, 2, 3, 4 strikes acima. Se ele fizesse a mesma coisa, ao invés de fazer com esse strike 4 acima, ele tivesse feito com um strike abaixo, ele tinha eliminado também o potencial de perda dele, tá? Mas não era esse valor, óbvio, ele não ia ter esse valor. Tá? Ele teria aqui um valor, ele na outra tinha 1,20, 1,20 quanto? Espera aí que agora eu tenho que ver o quanto que ele tinha, que eu não sei.
Só um minutinho, deixa eu desligar a tela para ver aqui. Pera aí, um minutinho. Ah, quanto que ele tinha vendido isso? Ele tinha vendido isso a quanto, rapaz? Pelo amor de Deus. Ah, tá aqui. Ele tinha vendido a 1,17. 1,17. Então, ele provavelmente. Deixa eu voltar com a tela, né? Apaguei a tela. Então, a 1,17. Ele provavelmente teria conseguido essa mesma aqui com uns strikes acima do que ele tinha, né? Ele tinha a ideia era fazer essa aqui. Ele, ao invés de ter a 2,4, ele teria aí talvez a um real. Vou botar R$ 1. Ele teria ficado com o Collor nessa posição. Tá? Ele aumentaria o potencial de ganho lá. Né? Não. Desculpa. Não era essa aqui que eu queria fazer. Ele poderia ter vindo aqui para cima, mais afastado de onde ele estava. Estava lá. Ele poderia ter vindo aqui para cima e feito a operação. Vamos dizer que ele conseguisse 0,75. Tá? Na operação da call vendida. 0,75. Ele teria conseguido um potencial de valorização melhor aqui na call, desse lado. Aumentaria um pouquinho o potencial de risco dele, sim. Mas olha como melhora o potencial de lucro caso a ação subisse. Tá? Então ele ia trabalhar isso aqui. Eu estou trabalhando agora, é muito mais difícil, eu estou tentando fazer aqui, mas é óbvio, como eu não estou fazendo nesse exato momento com os dados que ele tinha, eu não sei quanto estavam esses números na hora. Então eu estou tentando montar aqui, mas não está ficando muito bom. Tá? A ideia era, que eu estou tentando passar nessa fase aqui do vídeo, é que ele, ao invés de vender a put lá embaixo para receber a grana, para fazer o trade a custo zero, ele podia ter modificado a call para receber um valor que mantivesse ele com um custo próximo de zero. Então essa era a ideia, não era... Eu fiz aí uma confusão danada, comecei a falar uma de coisa, e aí os preços aqui estão tudo errado, vai dar tudo errado. Tá? Mas a ideia era essa. Então ele tinha uma oportunidade de modificar a curva dele de lucro-prejuízo sem precisar expor o risco lá embaixo. Sem precisar acrescentar um risco especialmente aqui. Porque aqui, se a Petro desabar, ele fica lá com os 16 em 22. Se ele cair muito, ele ficava aqui com um prejuízo, mas é um prejuízo razoável. Olha como essa curva fica mais suave, fica bem mais... Olha aqui, se a Petro for a 16 ou 15 ou tal, e ele precisar sair antes do vencimento, ainda que seja, o máximo que ele toma de pau aqui é 900 conto. Tá? Por volta de 900 pratas. Mesmo que desabe tudo. Enquanto que na outra ele vai lá para baixo. Então, esse tipo de pensamento, quanto de risco eu vou assumir a mais? E você, quando for pensar em risco, tem que pensar na pior hipótese. Fala assim, ó, bicho, vai dar cagada, vai acontecer uma tragédia e o que eu vou fazer? Então pensa sempre desse jeito. E aí você olha e analisa. Fala assim, bom, a curva é essa. Se eu precisar sair antes, a curva é essa outra. Tá, então, será que compensa eu fazer aquela operação? Porque ele poderia ter feito também a operação com uma call bem mais curta. Desculpa, com uma put bem mais curta. Então, ele estava com a N32, não. Qual era? Tá, deixa eu voltar lá no negócio. Era N331, não. N331 é do lado de lá. Ele estava com a B. É B331? Sim, B331. Então, ele estava com essa aqui, ó, vendida. A 1,17. 1,17. Pronto. Então, essa era a estrutura original, exceto pela put aqui, ó. Ele, ao invés de fazer isso, ele podia ter vendido uma put mais para baixo. Ele podia ter feito aqui uma put mais para cima, mas ele aumenta o seu risco. Tá? Ou ele podia modificar esse preço, como a gente tinha falado. Captaram? Então tem outras coisas que ele podia fazer para alternar o preço que ele ficaria da estrutura montada. Tá bem? Então sempre tenham ideia, sempre tenham em mente que se você vai acrescentar um risco, como é a venda dessa put, aumentar o seu risco, tem que compensar muito do outro lado. Vamos pensar que é o seguinte, se vamos dizer que ele, em vez de vender a put lá a 16, ele vendesse a put a 19.
Tá? Ela agora caiu de preço, mas se a outra estava 17 centavos, essa aqui devia estar bastante mais. Deixa eu fazer a conta na Black Scholes aqui, quanto é que dava isso? Ah, Petro N, não sei o número. A besta esqueceu de ver o número antes. 178. Petro N 178. Com o ativo a 22,28, faltando menos um dia, porque ele fez isso ontem. E a volatilidade eu não vou mexer, porque não sei quanto é que estava. Mas o strike é esse, o preço tal, aqui. E vamos fazer a conta. Tava 0,24. Podia, isso aqui é o Black Scholes. Podia estar um pouquinho mais, podia estar um pouquinho menos. Não sei quanto é que estava na hora, mas vamos calcular isso como 0,24. Então, se ele vendesse essa por 0,24 ontem, a curva dele ficaria essa. Ele acrescentou o risco aqui, o espaço é menor, mas observa que aqui ele começa já, ele até tem lucro. Quanto que ele aumentou? De 3,80 mais ou menos, que é só o color, ele passaria para 5%. Bom, já é bem mais razoável. Ele aumentar, vamos dizer, se fosse 3,8, 5%, peraí. 5,01 dividido por 3,80. 3, se eu não me engano, que dava o negócio. Ele melhorou o perfil dele em 30%. Pô, 30% já é mais razoável. Enquanto que antes ele tinha 4, dava 4 e alguma coisa, vamos dizer 4,40 dividido por 3,83, ele tinha melhorado em 14% só. Ele praticamente dobrou o potencial de lucro dele dentro da operação, aumentando o risco. Então, já que vai aumentar o risco, aumenta o risco com um ganho melhor. Entendeu? Então, essa é a ideia. É sempre estar o tempo inteiro pensando, pô, se eu vou acrescentar um risco, ele tem que compensar. Senão não vale a pena eu acrescentar o risco. Mas vale eu não ter o risco, assim, não ter o risco, e do que acrescentar um risco que vai me acrescentar tão pouquinho de lucro frente àquilo que eu estou fazendo. Então era a ideia que eu queria passar, acabou ficando um vídeo, como sempre, né? Eu não consigo fazer um vídeo curto, pelo amor de Deus. Ficou um vídeo mais longo e espero que tenha ficado claro, apesar de eu ter feito uma confusão danada aqui com os preços, porque os preços, obviamente, não estão hoje iguais, estavam ontem, e aí ficou uma zona, o que eu falei aqui no meio. Desconsidera essa zona, eu podia editar o vídeo, mas também estou sem saco de editar vídeo, o vídeo vai ao ar assim mesmo. Tá bom? Então, pensem nisso. Valeu, um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.